Olá, bom dia, bom dia. Tudo bem? Está no ar o TV Verdade. Aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. Um prazer estar com vocês, sempre um prazer e um prazer melhor ainda começar o dia com a cantora das multidões, Fernanda Garcia. Tudo bem, Fernanda? Bom dia, Carlinhos, bom dia, bancada, todo mundo da técnica e vocês de casa. Bom dia mesmo, maravilhoso. Bom dia, bom dia. Quanta mulher bonita no programa, além da Fernanda Garcia. Hoje recebemos a Top Model Internacional, ela, Carol Lagamba. Tudo bem, Lagamba? Que saudade de você, né? Saudade que eu tava de você, Carline, de voltar aqui para essa mesa de manhã, passar uma manhã maravilhosa com vocês. Bom dia, Minas, bom dia, pessoal da TV Alterosa. Há de ser um dia maravilhoso, há de ser um dia abençoado hoje, mesmo com o cidadão Éder no programa. Bom dia, Éder. Ótimo dia para você, Carlinhos. Ótimo dia para as amadas telespectadoras, para os queridos telespectadores, para os nossos colegas aqui do estúdio, Gilmar, Paulinho, lá o Moisés, o Esdras, enfim, todo mundo que está aqui, lá na técnica e tudo mais. Eu posso te pedir um favor? Manda. Quando você vier amanhã, né, os próximos programas, mostra ele. Você poderia pentear o cabelo de manhã, você poderia lavar o rosto, tirar essas melecas do olho. Meleca? Você poderia, pelo menos, mandar passar esse terno, essa camisa. Porque tá, ô bicho, você tá parecendo esses mulambo, morador de rua agora que esse povo... Agora diz que pode morar na rua, né? Agora você adotou esse exótico, né? Agora você é exótico, Eu sou né? exótico. É. E gente Ô boa. bicho, você tá indecente para aparecer na televisão. É mesmo? É. Eu peço Você quer uma desculpas, prova? então. Não. Mostra o doutor Ricardo. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia, Carlinhos. Olha, cabelo cortado, terno passado, banho tomado. É outro nível. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia, Carlinhos. É outro nível. Bom dia aos meus amigos da bancada, aos telespectadores. Uma quinta-feira muito abençoada, repleta de muita luz, muita saúde e muita prosperidade. Doutor Ricardo, Pois não. custa acordar e tomar banho? Não, é o praxe. Dá preguiça entrar no chuveiro, Não, pegar o sabonete? ao contrário. As Hein? pessoas que frequentam a madrugada, elas devem fazer o uso do banho logo pela manhã, porque isso ajuda a despertar, Então- o corpo fica Então, mais as à pessoas vontade. que não tomam banho pela manhã são as pessoas que não acordam, são as pessoas que estão viradas. Viradas, justamente, viradas. É. E aí vão e... Então, Só Deus sabe. Então, por isso que hoje, a hora que o cidadão Éder chegou, ele falou, hoje eu tô igual a Ludmilla, cheguei chegando. Parecia, ele falou, sou a Ludmilla. Chegando, bagunçando a zorra toda. Ele tá parecendo a Ludmilla, você tá parecendo a Ludmilla. Não. Olha, não tem nada a Carlinhos, ver. eu tentei falar com o meu querido cidadão ontem à noite, só caía na caixa postal. Não atende mesmo. Não atende. Não Mas atende. enfim, cidadão, você tá perdoado. Amém. Mas que tá fedendo, tá. Pelo menos um Vanés Fernando, Rolon. Um Vanés Rolon Não, tá tá... cheiroso. Tiago, De perfume, se ele baixou o perfume só pra dar uma despistada aí, eu não sei, né? você também é o cobra, víbora. Me bota a imagem de Chico Xavier. Olha, isso é sério. Eu prometi e eu cumpro. Eu prometi e eu cumpro. Nem que eu continue tomando lenhada, por mais que eu continue a ser criticado, por mais que eu seja condenado. Vocês podem bater em mim quanto vocês quiserem. Podem me chamar do que vocês quiserem. Mas o TV Verdade é um programa sem preconceito. Nós não temos preconceito com nada, muito menos de religião. E quando eu falei que eu faria essa semana um programa sobre espiritismo, eu vou fazer e é hoje. E é hoje. Eu vou. E se você tiver dúvida, pode mandar, porque eu também tenho dúvida e vou perguntar. Eu não me escondo dos temas, não. O que eu não sei, eu pergunto. Eu sou burro, pô. Então eu pergunto. Eu não me escondo na minha ignorância e me candidato a presidente da República. Não. Eu fico aqui onde eu estou e pergunto para tentar ser alguém na vida. Bota a imagem da cirurgia espiritual. Eu tenho muita dúvida sobre essas cirurgias espirituais, que as pessoas pegam uma água, passam sobre o corpo
e fazem cirurgias e que curam as pessoas. Eu tenho muita dúvida. Outras, inclusive, fazem cortando as pessoas sem anestesia. Eu fico muito impressionado quando eu vejo isso. Até porque eu não conheço, eu desconheço. Então, me impressiona, me choca muito. Eu não sei se isso é certo, é errado, se dá certo. Essas imagens me chocam. Eu não sei para vocês. Tira essa imagem do ar, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre espiritismo, sobre cirurgia espiritual, aqui no TV Verdade. Bota a imagem do grande Chico Xavier na tela, porque o TV Verdade só está começando. Até já. Chico Xavier, espiritismo, aqui no TV Verdade, a discussão aberta. E por isso eu trouxe um dos maiores nomes do espiritismo. Ele está aqui com a gente todo dia, mas muita gente não sabe. O doutor Ricardo Tavares, além de ser um grande advogado, respeitado no mundo da magistratura, no mundo jurídico, ele é um estudioso do espiritismo, é praticante e ele é médium. O doutor Ricardo Tavares, inclusive, fez operações, como é que fala? Cirurgias espirituais. É isso, doutor Ricardo? É o termo correto, Carlinhos. Nós Doutor tratamos Ricardo, de cirurgias espirituais. Eu quero fazer um pedido para o senhor. O senhor é Pois muito não. meu amigo, quero fazer um Claro. pedido. Se eu falar alguma bobagem aqui de espiritismo, o senhor me corrige na hora, tá? O senhor fala, Carlinhos, isso Você aí me está dá- errado, você é uma anta, você é burro. Você O me dá certo essa é isso. liberdade, é claro Tá bom? que se você... Porque as pessoas de casa também desconhecem muito sobre o muito. espiritismo. Porque não fala na televisão, parece que é proibido falar de espiritismo. Por quê? Carlinhos, eu, desde quando eu participo do nosso programa, isso já vão quase 8 anos, eu tenho a honra, né, de participar do TV Verdade, tenho a honra de participar do programa quando se fala de espiritismo. A nossa religião, nós não temos canais de televisão, nós não temos jornais, nós não temos rádio, nós divulgamos como podemos. Vocês são ricos? Tem Meu igreja, Deus, templo? nada. Nós temos lá As catedral. alguns têm aí o terreiro, que é uma coisa muito simples, uma coisa muito humilde, onde vivem com a arrecadação de quem pode dar aquilo que pode dar. Mas né? terreiro assim de Umbanda, de Terreiro Candomblé? de Umbanda, de Candomblé. Então o espiritismo é a mesma coisa que Umbanda? Sim, é uma das ramificações do espiritismo, é a Umbanda. Então vamos lá. Então todo umbandista é espírita. É espírita. Mas nem todo espírita é umbandista. Nem todo espírito é umbandista. Nós temos uma parte, eu vou falar de parte, aonde nós chamamos de espiritismo de mesa, que são os kardecistas. O que Ali é é diferente. espiritismo de mesa? É diferente de Umbanda, porque Umbanda você tem ali um centro aonde descem várias entidades, ali se canta, ali se bebe, ali se fuma, ali se dá passe, ali Aquilo fala que o de Alexandre amor. Cigano contou pra gente um dia. Sim, sim, aquilo que o Alexandre Os Cigano. ritmos afrodescendentes. Sim, os você escuta os atabaques. atabaques, escuta uma série de coisas. Já no espiritismo de mesa, que é o kardecismo, que é abençoado por Allan Kardec, a coisa funciona mais como se fosse uma mesa, onde ali sentam as Mesa entidades. móvel. Mesa móvel. Isso aqui. Onde as entidades sentam em volta e vão ali discutir algum trecho, ou discutir alguma tese. Espera só um pouquinho. Pois eu não. estou sendo muito burro, Não. pessoal de casa aí, por quê? Porque eu não sei nada. Eu não sei se o pessoal de casa sabe, porque eu estou perguntando porque eu não sei. Quando você fala as entidades sentam na mesa, as entidades são as pessoas como você, que são espíritas? Deixa eu explicar um pouquinho mais. A entidade, para ela participar de qualquer trabalho que exista, tanto no kardecismo quanto na Umbanda, ela precisa de um ser humano para que ela possa trabalhar. Este ser humano nós chamamos de aparelho. O Então, senhor falou isso uma vez, né? então, você é um aparelho, o pessoal da bancada também são aparelhos, e a entidade, aquele que tem o dom, aquele que tem a trajetória de recebimento, essa entidade vem e se incorpora naquele ser humano, que é
designado o aparelho. Então, na mesa são os aparelhos, mas com as entidades já trabalhando. Então, eu quero dizer para vocês que estão na mesa também, as duas meninas que estão aqui hoje, a Lagamba e a Fernanda Garcia, vocês são espíritas, né? Eu sou kardecista. Você é espírita Kardecista, kardecista, isso. que é essa da mesa. Isso, exatamente, que está mais voltado para o estudo do Aí que você vai necessariamente na pra alguma reunião prática. espírita. Exatamente. E você é uma dessas que senta, uma dessas que eu digo, uma das Pessoas. religiosas, uma das pessoas que senta na mesa e recebe um espírito? Não, eu ou não você sou fica médium. assistindo? Eu não sou médium. Você não é médium. Quando eu vou no centro espírita, eu fico assistindo a reunião. O doutor Ricardo fica na Isso. mesa e tem o poder Isso. mediúnico. Tem Aí algumas você fica no pessoas- público Isso, assistindo? Tem algumas pessoas que compõem a mesa que não necessariamente recebem, mas são aquelas pessoas que estão fazendo a vibração. Porque todo mundo na casa tem que estar na mesma vibração para Mesma poder sintonia. facilitar, Sintonia. né, para poder facilitar as entidades. Então, aquelas pessoas que estão na mesa são pessoas que já têm mais estudo, assim, já conhecem mais a casa, trabalham na casa. E aí elas ficam ali, às vezes ajudando, por exemplo, o médium que está psicografando, a pegar a página, mas sempre naquela vibração para essa entidade ter, para todo mundo ter na sintonia boa. Como eu não frequento nenhum centro há muito tempo, ainda nunca sentei em mesa, não, mas eu estudo muito, leio muito. Você lê a literatura espírita. Eu já li todos os livros do Chico Xavier, já li todos os livros do Allan Kardec e vários outros, porque eu gosto muito do estudo do espiritismo mesmo, assim. Mas essa área do kardecismo. Respeito às outras áreas, né, Umbanda, o Candomblé, que é um trabalho bem o Candomblé diferente. também é. Também é. Que é diferente E da é Umbanda. igual a Umbanda. Todo Não, é Não, adepto... é diferente. Não, peraí. Eu falei bobagem. A Desculpa. língua portuguesa é delicada. É, verdade. A Umbanda é igual ao Candomblé quando digo que 2 pontos na outra linha, parágrafo. Todo candomblecista, que chama? Candomblessista. Todo candomblecista é espírita, mas nem todo espírita é Isso, candomblecista. entra Mas nessa um mesma candomblecista não tem nada a ver com um bandista. São duas coisas São duas diferentes. coisas diferentes. Acertei, lagambista. Agora acertou. É E isso aí. você é o que no espiritismo? Então, eu já frequentei os centros de kardecistas, né? Hoje em dia eu vou muito na Umbanda porque eu gosto bastante, mas a Umbanda que eu vou ela é bem focada para o espiritismo mesmo, quase Allan Kardec praticamente. Eu não sou tão, tipo assim, não sou um médium igual do Dr. Ricardo, mas eu estou sendo preparada também para poder receber as entidades ou o que seja no caso aí. Eu ainda me assusto um pouco porque é novidade para mim, mas estou sendo preparada, estudo o que eu posso e tento praticar dentro daquilo que a gente combina no centro e Olha, tudo para mais. vocês verem como ela colocou que ela está sendo preparada. Está sendo sim. Porque quando ela disse que tem coisas que ela assusta, é porque falta preparação espiritual. E daqui a pouco eu vou falar uma coisa para o senhor e vou perguntar para ela se ela está disposta a contar algumas coisas que ela já contou em particular para mim. Não sei se ela vai querer contar no programa para toda Minas Gerais. Mas antes eu quero ouvir hoje o nosso ouvinte privilegiado, que é o cidadão Éder, que parece que não é espírita, né, cidadão Éder? Não sou espírita. Respeito, né, a todos aqueles que professam, estão nesse segmento. Eu sou católico, apostólico, romano, porém, por umas divergências, os problemas que surgiram na igreja que eu frequentava, Problema eu de estou caixa? afastado. Não é só problema de caixa, não. Eu acho que houve uma situação muito complexa em que se mudou o corpo todo dos padres da igreja, sem uma consulta à sociedade, e a comunidade toda ficou muito chateada com aquilo. E eu, inclusive, sinceramente, eu estava lá desde que nasci, praticamente. Cheguei lá, era uma capelinha, virou uma igreja, virou um santuário, e quando virou santuário começou assim um jogo de poder muito forte que, para não dar muita moral para as pessoas, eu prefiro até ficar por aqui. Eu simplesmente preferi afastar, mas continuo com a minha fé, tranquilo. Apesar de ter a fé católica, ele também tem um pé no espiritismo. Tem sim, porque ele sente a gente. Ele tem um pé no espiritismo e tem uma fé muito boa, porque ele já teve a experiência espiritual, estava em casa, dormindo, tinha um probleminha de saúde que os médicos da Terra
não resolviam, e teve o problema resolvido, graças à vontade do Criador, e hoje ele, pelo menos, não tem reclamado mais desse problema. Então, ele sabe disso, ele tem esse pezinho no, E ele tem na uma nossa sensibilidade, né? Já aconteceu de eu chegar aqui no programa, de eu não estar bem, particularmente ninguém saber, de eu não comentar nada, e ele chegar pra mim e falar assim, Fernanda, vem aqui, você não tá bem hoje. E eu assustar, e eu ainda não podia falar o que que era, e eu falei com ele assim, você acertou Ele mesmo. tem boas tem passagens, tem Tem. boas passagens. E aí eu Agradecer muito a vou, Deus por isso. e aí eu vou dizer para vocês o seguinte, a internet está bombando, vocês que estão vendo no Facebook aí, pode botar a imagem do Chico, pode botar essas imagens que vocês estão colocando aí não, fora as operações, as cirurgias, as outras imagens que vocês estão colocando aí de luz, essas ilustrações, pode colocar. Tem muita gente participando já, doutor Ricardo. A Ludmila Graça está dizendo que o espiritismo sofre preconceito, sim. Eu sou espírita, meu pai não aceita, eu evito falar do assunto ou comentar quando estou indo ao centro espírita, para evitar estresse aqui dentro de casa. Olha, eu escuto isso com muita tristeza, porque eu acho que seu pai tem que respeitar aquilo que você quer seguir. Eu, dentro da minha família, a minha mãe, que foi uma grande espírita, a minha mãe hoje é evangélica. Eu continuo agarrado, de braços dados com o espiritismo, mas lá cada um respeita o seu dogma. Ela respeita o meu espiritismo e eu respeito a parte dela de evangelho. Ricardo, porque muitas são as vezes também que o espírita, vamos dizer, os kardecistas, né? Os que seguem Allan Kardec, o da mesa branca, essas pessoas são confundidas com macumbeiros. Essa é a situação. E existe realmente um Tem certo várias preconceito perguntas quanto a chegando isso. nesse sentido aqui. Doutor Ricardo, como é que a gente vai confiar numa pessoa que se diz espírita e ter a certeza que ela não é macumbeira desses encostos de cemitério? Basta conviver e ver as Como é que promessas, faz? ver as promessas que são ditas. É cheio de beata, inclusive, procurando olha, fazer o mal muito mais. Então, peraí, para deixar claro para essas pessoas que estão assistindo TV Verdade agora, bom dia de novo, a senhora que chegou agora, está com o olho estatelado aí. Nós estamos falando de espiritismo, é isso mesmo. Sua televisão não vai explodir, não vai acontecer nada na sua casa, porque antigamente os padres falavam, olha, se você passar na porta do centro espírita, a alma vai roubar. Falava, mas quando eu era criança eu falava isso. Você lembra disso? Claro. Lembra? Falava. Eles botavam medo, por quê? Porque tinha medo de perder os fiéis. Falava tudo isso. Então eu quero dizer para a senhora que não vai acontecer nada. Aí a perigo apareceu o Rodrigo Scoralic na sua casa agora, o Luciomar. Inclusive o Rodrigo Scoralic agora que está assim com o Léo Dias. Eles andam assim. Bruno Chateaubriand, então os três juntos, balada os três juntos. E são tudo espíritos os três também. Quero dizer para vocês o seguinte, o Léo Dias me contou, junto com o Rodrigo Scoralic, eles que frequentam o centro espírita, doutor Ricardo, que não é a questão do perigo do espiritismo que o povo espalha, mas é que tem pai de santo que cobra, escreveram aqui na internet, que cobra até 40 mil reais para trazer a mulher amada, e aí o nego fala assim, espírita é a mesma coisa, pai de santo é espírita e eles... E aí? Carlinhos, Eu queria que o senhor explicasse todos os locais existem pessoas do bem e as pessoas do mal. É óbvio que uma pessoa que pratica o espiritismo, porque espiritismo é amor, é caridade, é compreensão. Um espírita mesmo vai pedir dinheiro para trazer o amor de volta? Ora. Eu acho Então que não existe. Claro eu acho que não. o povo tem Claro que preconceito. não. Está fervendo aqui o O povo trem. Claro tem que não. preconceito por pura falta de conhecimento. Porque qualquer pessoa que tem preconceito com o espiritismo, eu faço uma proposta. Leia um livro, do Chico Xavier, Leia um livro do Allan Kardec, depois conversa comigo. Se você encontrar nesses livros uma palavra, que não seja amor, caridade, perdão, se você encontrar qualquer coisa que não seja isso,
a gente conversa. Porque a gente não Fernanda, deseja o mal para ninguém. Aliás, não precisa Quantas A gente- pessoas... Não, deixa eu só ouçam, concluir. né? A gente o que o Chico Xavier, gente, ele foi um exemplo da nossa geração, contemporâneo, não é uma coisa de antigamente. O cara escreveu quantos livros, era para ele ser milionário, ele simplesmente doou É mesmo, todo o dinheiro. O Chico Xavier, ele era aposentado. Ele vivia com a aposentadoria dele de escrituário lá. Humildemente. Agora, o dinheiro Uma dos casa livros, que humilde que tá seria... preservada até hoje que lá como seria museu. uma fortuna. Se tiver a imagem da casa. Não é um vou dinheiro mostrar. bom, é uma fortuna. E ele Qualquer morreu. editora queria Não. pagar Todas. milhões para E ele. ele doava todos, tudo tudo. para a caridade, tudo. Então, é uma questão de exemplo. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, não é o que as pessoas falam, é o que as pessoas fazem. Fernanda, Isso é o quantos espírita de verdade, preconceituosos, né? quantos preconceituosos, quantas pessoas de A outras casa dele lá. religiões, sim, Beraba, quantas né? pessoas, Beraba, quantas pessoas de outras religiões e preconceituosos foram lá para ser operados por nós? Quantos? Porque na hora que Quantos? perde uma Não, pessoa... Olha, Exatamente. Né, quantas Olha, mães que tiveram psicografia de seus filhos que muitos, eram de outras muitos, religiões e conseguiram muitos, conforto ali. muitos. Você né? sabe qual que é a No meu tristeza caso, disso foi tudo? O Pai justamente Nosso, isso. o Pai Nosso espírita, já é muita coisa. Quando teve até um programa aqui que nós falamos sobre santo, se existe santo ou não, observe o que a Fernanda Garcia falou, falando sobre Chico Xavier. Quem tem dúvida que um homem desse seja um santo? Né? Pô, gente, uma é simples pessoa demais. que escreveu mais de 450 livros, bicho. É punk. Deixa eu só ler aqui, tem mais gente aqui. Bota as imagens na tela. Maria Amélia falando de espiritismo, sofre preconceito sim. A Cris Rocha sofre preconceito demais. O Nelson Martins sofre, assim como o candomblé, a Ubanda e outros credos. E essa discriminação vem do radicalismo. A Retristão, como a maioria da população é ignorante, acham que tudo é macumba. Sim. Aí. Eu assisto Olha. muitos vídeos pela internet sobre o espiritismo, sobre toda essa parte da espiritualidade. E eu sempre vou nos comentários porque eu tenho esse costume mesmo de ver quais são os relatos Gente, das pessoas. A origem E tem da muita gente que macumba, ataca isso. a origem da macumba é um negócio tão singelo. É na época que os escravos fugiam, aqueles escravos que estavam trabalhando para os senhores, o que eles faziam? Eles pegavam uma comida, pegavam alguma coisa a mais, punham um aguardente, uma cachaça, para que na noite fria pudesse tomar aquela cachaça, aquela bebida, e a vela punha para quê? Para espantar os animais que ali poderiam vir para comer. Essa que é a origem da macumba. Pois é, doutor Ricardo, mas acontece o seguinte, lá na origem, né, dessas religiões afrodescendentes, também havia sempre uma ameaça de poder mudar o destino, a saúde, a vida das pessoas. E as pessoas eram ameaçadas com esses despachos, com esses trabalhos. Então, criou-se aquela situação. Quem faz isso é do mal, quem tenta se livrar disso é a vítima. Então, ficou o bonzinho e o malvado. Pois é, mas, cidadão, e isso nessa veio época- progredindo e não sim. houve... Se você me ninguém- falar que Não, mas essas continua, ainda tem ideias, muita muita essas gente ideias fazendo isso. vieram progredindo, sim. Mas naquela E época não vamos tinha dizer nada que o nome disso. foi roubado, né? Porque Ah, macumba originalmente é o nome de um instrumento africano. Ah, Você é? sabe, Ah, macumba é? é um instrumento africano. E é um arbusto, uma planta que já tinha aqui no Brasil também, macumba. Sim. E aí esse foi um nome que foi roubado e adaptado O a isso. cidadão estava falando, com o crescimento disso, as pessoas de má índole, né? Elas aproveitavam disso para dizer que vão fazer o mal, que vão fazer isso, que vão fazer aquilo outro. Vamos falar Nossa. do bem? Vamos Vamos falar falar de do experiências? bem, vamos. Para tudo. Vamos. Carol Lagamba, fecha nela. Sim. Eu fiquei impressionado certa viagem que eu fiz com a Carol Lagamba, quando a Carol Lagamba começou a me contar umas experiências que ela tem. Eu não vou contar, se você quiser você conta. Uma determinada residência onde ela tem visões nítidas. Sim. Ela tem visões presenciais, até arrepio, só de lembrar o que você falou. Ela tem visões presenciais, contatos nítidos. Eu queria saber se você pode falar isso e se isso é esse poder mediúnico seu.
Eu acredito que seja, né? Isso vem desde que eu era criança, na verdade. Já teve momentos em que eu tinha picos, que eu via ou enxergava, ouvia muitas coisas, mais do que em certas épocas da minha vida. Mas principalmente criança e principalmente, eu falo assim, nos últimos 2, 3 anos, principalmente. Eu cheguei a morar em Ouro Preto quando eu era mais nova. E todo mundo sabe que Ouro Preto tem uma carga muito forte de energia, de sensações que você pode experimentar. Verdade. O Chico Xavier, por exemplo... Eles construíram a cidade, Exatamente. Né? Chico Então, Xavier... muita dor, sabe? Não pisava lá, porque ele começava a passar mal. Em uma das casas que eu morei, minha mãe mandou eu trocar de uniforme, vai trocar de uniforme, não sei o que e tudo mais. Fui pro meu quarto para poder trocar, eu era pequenininha. No que eu fui pegar a chave do armário para colocar, tipo assim, da minha irmã, para colocar no meu, a chave, tipo, pulou da fechadura e girou e parou de repente apontando para a janela. Aí a janela, nessa época, tipo assim, apareceu um homem de chapéu e abriu a janela. Eu saí correndo, gritando mãe, e caí entre a sala de TV e a sala de visitas. Mas, tipo assim, eu caí foi porque alguma coisa puxou meu pé mesmo, assim. Nessa hora caiu o relógio da parede, caiu um punhado de coisa. Essa foi um dos primeiros contatos que eu fiquei muito assustada. E você sabe, Carol, que às o que é vezes isso, o doutor espírito que estava lá, ele não veio com intenção de te fazer nenhum mal. Não. Ou às vezes esse espírito que a gente fala... Zombeteiros, né? Sim. Eles podem achar que estão fazendo o maior bem e não estão. É o que acontece, vocês já devem ter ouvido falar muito, com os obsessores. Sim. Às vezes eu estou nessa encarnação aqui, mas encarnação passada eu tive um grande amigo. Ele vem, desce, me leva para bebida, me leva para farra e ele não está, como é que eu vou te dizer? Ele não está ciente de que aqui ele já não faz mais parte dessa vida e o que ele está fazendo com este amigo é levando para um buraco. Ele não tem essa consciência. Então, a gente precisa, quando é um caso assim, às vezes a gente tem que parar um centro espírita todo para poder doutrinar este obsessor, mostrar para ele que esta vida não lhe cabe mais e o que ele está fazendo com este amigo de outra vida que está vivendo hoje é destruindo. Com certeza, Então, essa visão que ela teve foi real. A chave virou mesmo. Ele viu a chave, ela viu a chave virar. Eu vejo, já vi mais coisas, senti muitas mais coisas, principalmente calafrio. Por exemplo, lugares, aqui tem uma massa de ar quente muito grande e aqui tá frio. Aí eu consigo sentir isso, eu consigo sentir alguns cheiros como pólvora, rosas, principalmente pólvora e rosa, eu já senti muito cheiro no ambiente, do nada. Aí eu fiquei até sabendo que pólvora na verdade, porque eles falaram que eu ia ter algum tipo de experiência, pegaram e jogaram a pólvora para bloquear isso na hora. E o cheiro de flores, de rosa, já me falaram que é a presença de Nossa Senhora ou um enviado dela. A pessoa que eu tive a honra de trabalhar fazendo cirurgias, quando ele era criança, ele ia na residência das pessoas e imediatamente, quando ele adentrava no lar, aquele cheiro de rosas. E ele brincava com a mãe e falava, mãe, Nossa Senhora está ali. A mãe, que não tinha espiritualidade, não tinha nenhum tipo de cultura, batia nele, falava que, menino, você está ficando louco. Imagens das cirurgias doido. espirituais. Cidadão Éder, você acredita em cirurgia espiritual? Acredito. Algumas eu acredito. Aliás, eu já fui o passivo de uma dessas cirurgias. O que é ser passivo? Ser passivo, eu passei por uma cirurgia dessa. Eu sou paciente. Você foi operado. Sim, eu fui operado de acordo com o que o doutor Ricardo me ensinou, porque desde criança eu sempre tive um problema sério na respiração, nunca respirava, meu nariz era quase que totalmente bloqueado e eu tinha que auxiliar com a boca. E vários médicos não quiseram mexer com isso. E um foi muito incisivo, o otorrinolaringologista.
Ele falou comigo, disse, olha, esse tipo de cirurgia, eu vou te explicar como é que é para você desistir de vez. Já falou assim. A cirurgia é feita com um formão, que nós vamos batendo e vamos tirando. E a quantidade de osso que você tem aí é muito grande. E uma dessas batidas eu posso lesionar o seu cérebro e a gente não sabe o que vai acontecer. Tá vivendo? Vai administrando. É assim mesmo. Foi isso que eu ouvi. E se o telespectador observar, meu nariz é torto para um lado, que eu sempre puxava para dormir, porque eu não conseguia dormir. Né? Principalmente nessa época de clima seco, aí é que era o inferno na minha vida. Resultado, numa dessas manhãs, eu dormindo sozinho, eu acordei de barriga para cima, que também não é o meu hábito não tenho o hábito de dormir assim. Eu acordei de barriga para cima e eu achei estranho que de repente eu senti uma leveza. E do nada eu senti que eu estava respirando, e respirando muito bem. Eu fico assim, respiro muito bem. A única coisa que eu senti foi umas gotas de sangue que estavam do meu lado. E isso me assustou. Me assustou e muito, né? E a minha preocupação naquele momento era o quê? Se eu tivesse, por exemplo, com uma infecção, um tumor, alguma coisa assim, que pudesse ter lesionado aquela parte e eu passado a respirar. E eu corri ao médico. E quando eu corri ao médico, ele falou que eu sofri. Me perguntou sobre esquisito isso. Me perguntou sobre o que eu tinha feito com o nariz. Que o que tinha lá era algo estranho. Ele não sabia identificar. E me perguntou que tipo de cirurgia e onde foi feita a cirurgia. E eu falei que não tinha feito nada disso. E ele continuava preocupado, insistiu com a pergunta. E eu mostrei que não fiz, falei, era meu interesse solucionar a coisa. E ele falou, então não sei, vai embora, porque eu não sei. Consulta o seu médico que fez isso. Quem que eu vou consultar? E consultei o doutor Ricardo, né? E aí, Ricardo? O que aconteceu? Olha, Carlinhos, eu quando fui convocado para fazer cirurgias espirituais, primeira vez que eu fui ao local, antes de entrar, tinham 4 pacientes que estavam num grau avançadíssimo de câncer, que nós chamamos de fenômeno. Eu entrei, olhei aquilo, me chamaram, eu fui para a sala. Lá estava 3 aparelhos, 3 pessoas. E começamos a sessão. Desceu a primeira entidade, eu virei para ela e disse o seguinte, falei, olha, eu não tenho espiritualidade, eu não tenho condição alguma de participar deste tipo de trabalho. Essa entidade virou para mim e disse o seguinte, você foi escolhido, você dá conta sim. E no desenvolver, para mim poder responder ao meu querido irmão, e no desenvolver desse papo e tal, um grande homem, uma grande entidade, Bezerra de Menezes, que é o responsável pela cura, por tudo, virou para a gente e disse o seguinte, olha, vocês que estão aqui escolhidos, vocês na hora da sessão, vocês podem tudo, menos ir contra a vontade do Criador. O que eu quero dizer com isso para o meu querido cidadão? Ninguém não recebe aquilo que não mereça. Se você participou, eu tive a honra de estar ao seu lado, me arrepio muito, eu tive a honra de estar ao seu lado e dizer que você é um merecedor. Porque caso contrário, cidadão, nada ia fluir, nada ia resolver o problema. Então, concluindo, ninguém não recebe aquilo que não mereça. E aí eu pergunto para o senhor, esse exemplo, ele mereceu. Agora, a gente tem vários casos de milhares de pessoas, e hoje eu lembro muito aquele caso de Abadiânia de Goiás, né? O João de Deus. João Gordo. Milhares de pessoas que vêm do exterior. E estão lá hospedadas e ficam lá.
Eu queria saber do senhor, tem imagem dele? Pode botar. eu tenho eu queria saber do senhor o seguinte, as pessoas que estão nos assistindo, que têm algum problema, é ele, né? É ele ali na tela, gente? É João. Qualquer pessoa pode ir lá, qualquer problema, qualquer pessoa pode ser curada de qualquer coisa ou o Mas que precisa. É isso que o doutor Ricardo está falando. Pra- Às vezes pra- a pessoa precisa. Então, mas Mas ela não é merecedora. aí eu caio naquela minha ignorância. Vocês estudam, eu não. Então, O que é o merecedor, quando ele sabe que é merecedor, a pessoa desesperada com uma doença, falam para ela, vai lá no João de Deus. E aí ela vai, e vai, e daí? mas olha só, deixa eu falar um pouquinho também. É porque é o vontade. seguinte, merecedor, às vezes as pessoas acham assim, ó, o que eu mereço é o que eu quero, né? Eu quero a cura. Só que a gente não sabe se essa doença que a gente está passando, ela não é um presente de Deus pra gente. Porque nessa doença, muitas vezes a gente sempre evolui. Então a gente precisa, às vezes, passar por determinadas situações na vida, a gente precisa passar. Então, quando a gente não é curado, quando a pessoa não é curada, não é porque ela não mereça, porque ela não é boa, mas é porque o plano divino naquele momento para ela é que não é a cura. Foi o que o doutor Ricardo falou, se o cidadão Éder ele foi curado, é porque estava nos planos de Deus que ele fosse curado, ele tinha o merecimento para isso, mas não por ser necessariamente bom, porque senão as pessoas, não são só as pessoas ruins que morrem, não são as pessoas ruins que não têm a até cura. o olho. Não é isso, é olho, porque a pessoa precisa... Cabeça, o que for. A pessoa às Abre vezes... a cabeça? Às vezes sim. A pessoa precisa, Ó, João. às vezes, desencarnar naquele momento, porque é da vontade divina. Então, tem muita coisa. Então, não significa Olha, que gente. você vá num lugar, se você não for curado, o lugar não é bom, ou se a pessoa morrer, o lugar não é bom. Não é isso, é que existem Estou vários pedindo para fatores. tirar essa imagem. Vamos tirar. Ela é pesada. Tem gente que Olha. está ligando para caramba. Vamos tirar para respeitar também. Olha, eu tenho a honra de dizer para todos vocês que eu amo o João. Eu o chamo carinhosamente de João Gordo. O João é uma pessoa espetacular. A entidade que desce nele Qual é? chama-se Dr. Augusto, que é o responsável por tudo isso. Por tudo isso. O João traz gente, como você disse, do mundo inteiro. O mundo inteiro. Abadiânia é uma cidade famosa no mundo inteiro, graças ao trabalho que o João desenvolve. Gente, até o presidente Bill Clinton. Todos. Aliás, Que o doutor Ricardo Viajando vai o lembrar, mundo até inteiro. essas imagens aí forçam muito a nós mineiros aqui a lembrarmos do José Rigó, José Rigó. de Congonhas, Fantástico. Congonhas do Campo à Fantástico. época. Zé Fantástico. Rigó fazia esse mesmo tipo de trabalho. Zé Rigó recebia, né, o espírito do Dr. Fritz, Fritz. e o mundo inteiro visitava Agora- Congonhas. Agora eu queria que Você o senhor sabe tirasse aonde? Só um minutinho. Você sabe aonde desce o Fritz hoje? Sabará, Fraternidade, Olhos, Caminho da Luz. Lá, o aparelho, a Eliana. Lá fica super lotado. Sabará? Sabará, na estradinha de Sabará. Lá que fica a E fraternidade. como é que ele chama? Como é que ele chama? Quem? desce? A entidade. A entidade. A entidade desce num lugar só, em uma Não, pessoa? não Nossa, desce em Bezerra de vários Menezes lugares. é assim. Pode Desce em vários descer lugares. em Só várias pra- Vou pessoas. te dar um exemplo. Ele já não está mais entre nós, mas foi meu amigo do peito que eu trabalhei anos com ele. O aparelho chamava-se José, vulgarmente o apelido dele era Zezinho. O Zezinho, as entidades do Zezinho desciam aqui em Belo Horizonte, desciam no Rio, descia em Buenos Aires e descia no Japão. Não. No Japão. Ele tinha as pessoas que ele atendia, que eu não estou autorizado a dizer os nomes, que faziam tanta questão que ele fosse, que mandavam as passagens, mandavam tudo. Então, eles descem em vários lugares. No Rio, o Fritz descia, na minha época, num engenheiro de nome Rubens, que eu nunca mais tive notícia de Rubens. Tá fervendo o programa, né? Quando a gente faz programa de espiritismo aqui, o trem ferve. A Viviane Ribeiro diz, hoje é muito preconceito, sim. As pessoas julgam-se muito e esquecem de procurar e saber qual o significado do espiritismo. E como boa espírita, está para quem nos critica. Aí faltou algum acento, né? Espiritismo, doutrina de cunho filosófico-religioso voltada para o aperfeiçoamento moral do homem, por meio de ensinamentos transmitidos por espíritos desencarnados que se comunicam com os vivos, especialmente através dos médiuns.
Eu brigo muito porque tem gente Só um que fala minutinho pra doutrina. Para dar tempo, doutor Ricardo. Pois não. A Rose Silva, sou evangélica e nem por isso discrimino qualquer outra religião. Quando você desrespeita outra religião, está deixando de praticar a sua religião e o amor de Deus, que é o maior mandamento, é amar a Deus sobre todas as Olha, coisas e ao próximo quantos pastores também não praticam o espiritismo, principalmente quando eles têm sessão de descarrego, fazem parte. Só muda o nome, né, Os gente? padres exorcistas, Exorcistas, Toda claro. religião tem Flowers seu lado Avelar, sombra. não somente o espiritismo, mas tudo na vida há preconceito. Por nome, por ser gorda, por ser magra, por tudo existe. Ainda nem todos têm formação, cultura e mente aberta. A Cássia Soares diz, espiritismo sofre sem preconceito, mas acredito que seja mais pela falta de conhecimento. A maioria das pessoas critica o que elas não conhecem, o que eu falei aqui no começo. É mais fácil supor do que perder tempo e procurar um pouco mais sobre o assunto. Alex Sobral, sempre ligado no programa, diz, claro que sim. Todas as religiões, principalmente o espiritismo, sofrem pela falta de informação. Todos pensam que a religião do espiritismo é macumba. São a mesma coisa, e o que foi explicado. A principal nada a coisa, ver. né, do espiritismo é, por exemplo, não faça com o próximo que você não gostaria que fizesse com você. E um passo à frente é faça com o próximo o que você gostaria que fizesse com você. Se você colocar essa máxima na sua cabeça e em todo momento da sua vida você conseguir fazer isso, acabou. Pensa pra você ver. Acaba todo o problema do mundo. Como estudante de maternal de espiritismo aqui, estou fazendo uma aula aqui hoje, vou dizer para você, o espiritismo nada mais é do que o nosso dia a dia vivendo corretamente o bem. Isso. Só isso. Não é mais nada Não do que isso. precisa mais não de tem. Não nada. precisa de religião, não precisa Não, passar nada, sacolinha, não nada, precisa do tem padre. nada não. disso. O espiritismo Tem ele não nada tem, disso. por exemplo, É o só se batizado, viver o bem ele não tem corretamente. casamento, ele Amor, não a tem caridade, a dogma. dedicação ao Ele não tem próximo. dogma, ele não Não tem... existe, não existe. Parece que Isso só sim, eu e não você existe. não somos espíritas aqui Mas a nessa gente mesa. é, né? Porque a gente faz o bem. Já são, eles estão com o Se for pezinho. só isso, a gente é também. claro. Porque o que eu vejo no espírita é o seguinte, a cada passo que ele dá, a cada desenvolvimento que ele tem com as pessoas, com amigos, com pessoas às vezes que ele nem conhece, ele sempre lembra do evangelho e toma decisão a partir do evangelho. Dificilmente eu vejo, não conheço um espírita que tenha agressões verbais gratuitas, por exemplo. Eu não vejo. Eu vejo muitos, por exemplo, outros, não vou citar nome de religião aqui, ou de crença religiosa, para não aumentar o problema. Mas eu vejo no espírita sempre assim, ele tem sempre uma palavra confortante para trazer naquele momento de dificuldade. E uma coisa que sempre vai acontecer, isso é a vida que me ensinou, que em determinados momentos, esse mesmo espírito é cercado, por exemplo, por amigos com pessoas com as quais ele lida, que se revoltam contra ele. E como num passe de mágica, uma coisa que flui, em pouco tempo tudo volta ao normal. Parece que uma energia, uma sapiência superior acaba trazendo para esse mesmo espírita a paz. E eu acho que é o que eles pregam tanto, é o que está faltando no mundo. Porque se as pessoas pegarem o Evangelho, pegarem o Pai Nosso, eu acho que seguirem aqui de fato. Gente, Acabaria o o problema problema do mundo. nós não podemos esquecer É jamais empatia, né? que nós, espíritas, nós que recebemos as entidades, o aparelho, nós somos humanos. Nós também erramos muito, muito. Às vezes eu escuto casos em algumas casas espíritas onde estão contando histórias. Então, é importante, isso tudo que você falou, meu querido irmão Éder, é a pura realidade, mas nós somos humanos. Aí é o nós poder falhamos, de discernimento, doutor Ricardo. nós Sabe por quê? falhamos. Porque eu vejo, por exemplo, quando começou lá atrás com Martim Lutero, o protestantismo, decidiram separar-se da igreja, seguir um tipo de conduta religiosa. Vou dizer conduta porque eles não gostam de falar de religião. Conduta religiosa, tá. Mas
As pessoas que não são daquele segmento, mas que tiveram o olho grande, que são do mal, se agruparam a esses segmentos para fazerem fortunas, para trazer a maledicência e para angariar pessoas para bancar os seus próprios custos. Aí eu vejo também que é possível no espiritismo, não o espírita verdadeiro, aquele espírita de verdade, mas aquelas pessoas aproveitadoras que observam o segmento e tentam tirar proveito disso. Porque no espírita de verdade, aquele que professa, aquele que ajuda, aquele que está de braço aberto para te receber, eu, com os meus 58 anos de idade, nunca vi acontecer. Olha, Nós não temos ambição, não temos ambição nenhuma. Nós queremos é pregar o amor, pregar a caridade, pregar a compaixão. Ninguém, nós de espírita mesmo, enriquecer, nós não vamos levar nada. A não ser a vida que se leva dentro de todo um contexto espiritual. Então, isso tem muito. E eu queria comentar um negócio sobre a Carol, quando ela disse que via. Uma vez eu estava num velório e, às vezes, aquela pessoa que desencarnou, o espírito fica ali porque ela tinha muito apego a bens materiais, não aceita que desencarnou. E eu, às vezes, vou e vejo. E um enterro que eu estava, alguém chegou perto de mim e perguntou se eu estava doido, que eu estava conversando sozinho. Querido, eu te dei a explicação naquele dia, mas eu não me aprofundei. Você sabe com quem eu estou falando. Eu não estou doido não, viu? Tava lá. Nossa. Gente, quero mandar um abraço para o Daniel Carvalho de Curvelo, que está ligado ao nosso programa, Elô Pinheiro, que não é a de Ipanema, aqui de BH, Alexia Mira, Jaqueline Soares, a Edna Sintra e a Isabela Souza, lá de Itaúna. Quero dizer para vocês que tem tanta coisa para falar, né? Nós vamos ter que voltar muitas vezes nesse programa. Eu só tenho um testemunho, eu vou falar rápido, porque senão eu perco a voz e fico mudo de emoção, mas todos sabem que eu tenho um sobrinho especial que nos deixou e partiu desse plano há 1 ano e 4 meses, aos 22 anos de idade. Ele nasceu com uma síndrome raríssima. E foi uma luta muito grande para a nossa família, a vida do Túlio aqui na Terra. Nasceu sem enxergar e o coraçãozinho, os rins, tudo que vocês possam imaginar. Mas isso ninguém precisa saber, né? Mas começar a andar depois de 10 anos de idade, por aí vai. Foi uma luta muito grande para o meu irmão e para a minha cunhada criar uma criança assim, né? Um homenzinho. E vou falar para vocês, desde que ele partiu, o que conforta a minha cunhada e o meu irmão é a religião espírita. Porque imaginem vocês que, apesar dele ter a idade adulta, quando ele partiu, com 22 anos, ele ainda era... O corpo ainda era de um adolescente, né? A idade mental ainda era de um menino. Toca o barco. No meu caso, assim, o que me ajudou a ter fé em Deus de novo, porque quando perdi meu irmão, eu me revoltei. Eu deixei de acreditar em Deus, eu perdi a minha fé. São sensações, são tristezas que a gente não consegue explicar. E foi, com certeza, acho que, olha só como é que é essa vida, né? Muito amigo da Fernanda, pessoal dela, acho que era dançarina, ela me comentou, ele era meu professor de dança. E quando meu irmão faleceu, ele me deu o livro do Allan Kardec, né? Segundo o Espiritismo. E ele foi e falou assim, olha, eu sei que você não sei se você é católica, o que você é, mas aqui tem talvez umas palavras de conforto que vai te ajudar. Eu marquei a página para você. E aquilo dali foi a primeira vez que eu consegui dormir pelo menos 4 horas seguidas. Foi que eu comecei a sorrir novamente, me erguer e recobrar toda a fé que eu tinha em Deus. Já quero que seja a sua mensagem final, Carol. Então, gente, é isso. Muito obrigada pela sua atenção. Cidadão. Eu até pegando um contrapé aí no que a Carol falou, é o seguinte, no momento da morte,
chegamos às vezes até a blasfemar, principalmente quando a pessoa se muito ligada, né? Pai, mãe, irmão, essas coisas todas. Então a gente chega até a blasfemar. Mas viver, nascer, morrer, faz parte do jogo. Deus já falou que vai ser assim. Então, nesse momento que vem a morte, às vezes a gente tenta blasfemar, agredir e esquece que essa lacuna deixada pelo ente querido só pode ser preenchida pelo amor de Deus. Então, quando a coisa acontecer de ruim, entenda que já estava combinado e ponha Deus nessa lacuna, que é o único que vai te amenizar a dor. Porque tirar de todo, eu não vou mentir para ninguém. É impossível. Obrigado, é impossível. Éder. Fernanda Garcia, sua mensagem. Muito obrigado pela sua presença. Chico Xavier falava uma coisa que eu gostava muito, que eu gosto muito, que é o seguinte: todo bem que você fizer, ele vai ser seu advogado por onde você for. E a gente só colhe o que a gente planta. É impossível a gente colher o que a gente não plantar. Então, tudo de ruim que você está passando, você pode ter certeza, vai passar. E isso também passa. Chico falava muito isso. Isso também passa. Vamos ter empatia, que é, vamos nos colocar no lugar do próximo. E vamos fazer para esse próximo somente o que você gostaria que fizesse com você. Mas se você tem uma dúvida, será que isso aqui é certo ou errado? Pensa assim, se eu estivesse nesse lugar, o que eu gostaria que fizesse comigo? Faça isso, tem certeza. Isso é religião, isso é Deus. Falar muito não resolve, é atitude. Obrigado, Um Fernanda. beijo. A mensagem do nosso mestre, nosso amigo, Ricardo Tavares. Obrigado, Ricardo. Uma honra, né, Carlinhos, poder falar do nosso espiritismo. Como nós falamos de espiritismo, falamos de amor, falamos de tudo, eu preciso mandar um abraço para uma criança, porque é delas o reino dos céus, né? Pedro Henrique Santos, tem 12 anos, mora na cidade de Vespasiano. O meu abraço e o meu beijo profundo. Bem, ai, como é bom falar de espiritismo, como é bom falar de amor, como é bom falar de compaixão, como é bom falar de caridade. Então, eu preciso mandar um abraço muito afetuoso a você, João, o meu carinho, a minha admiração. A você, Eliane, o meu carinho, a minha admiração. A você, Odilon, o meu carinho e a minha admiração. Que o nosso Criador continue protegendo todos vocês, para que vocês possam continuar curando, levando a palavra do Criador a todas as pessoas que batem nas portas, porque elas estão necessitadas. E a vocês foi dado o dom maior de poder ajudá-las. Continuem fazendo tudo com o maior carinho. E, por derradeiro, ao meu querido amigo Zezinho, que eu tive a honra de operar durante 10 anos. Que o nosso Deus de infinita bondade proteja a todos que estão aqui nessa mesa, a todos que estão nesse estúdio, que encham de bênção e que a vida seja sempre coberta com flores, principalmente com as rosas vermelhas. Amém. Obrigado, Ricardo. Obrigado a vocês de casa. Até amanhã. Um beijo para minha mãe, onde ela esteja.